Hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. E para falar mais sobre as formas de prevenção e tratamento da doença, a gente bate um papo com o médico de família, Marcos Bressan. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Precisa falar um pouquinho mais perto. Boa tarde. Isso. O médico de família acho que é um dos que mais tem contato, né, com o pessoal hipertenso. Exatamente. A hipertensão é uma das grandes demandas para o atendimento no contexto da atenção primária em saúde, né? Da medicina de família. Porque tem uma grande prevalência na população, né? É uma das doenças com maior prevalência na população brasileira e mundial até, né? As pessoas normalmente descobrem a hipertensão numa crise, né? Dificilmente sabe antes. Exatamente. A maioria das pessoas não sabe porque costuma dar poucos sintomas, né? Então, a pessoa descobre eventualmente porque um dia foi a um atendimento de saúde por outro motivo e acabou fazendo a medida da pressão arterial, viu que estava alterada, né? Ou quando realmente tem algum mal-estar e alguma dor de cabeça, algum desconforto e acaba medindo a pressão e descobrindo que tem hipertensão. Agora, é interessante, o pessoal fala assim que as características tanto da alta quanto da baixa não são iguais, mas são muito parecidas, né? E às vezes tem gente que fala, acho que eu tô com pressão baixa, aí bota sal debaixo da língua, tá alta, e aí pode dar um problemão, né? Pode, realmente, essa conduta do sal embaixo da língua não é recomendada. A pressão baixa não costuma ser assim, encarada como uma doença, né? Pode ser uma característica. Algumas pessoas têm a tendência a ter a pressão um pouco mais baixa, dias mais quentes, muito tempo de pé, podem abaixar mais a pressão. Mas, em geral, sentar um pouquinho, comer alguma coisa já é o suficiente. E assim, para o pessoal de casa ficar mais atento, assim, o que caracteriza que a pessoa pode estar com a pressão subindo ou que realmente já está aí numa hipertensão? Acho que mais importante até do que os sintomas, que às vezes são muito leves, né? Algum mal-estar, alguma dor de cabeça, principalmente na região da nuca, né? Taquicardia, dificuldade para dormir, às vezes uma sensação de mal-estar pode acontecer, mas principalmente ficar de olho nos fatores de risco. Então, quem tiver mais fatores de risco, é bom estar atento e aferir com alguma regularidade, pelo menos a cada 6 meses, a pressão, ver como que está. Então, os fatores de risco principais são o sedentarismo, né? Falta de atividade física, o sobrepeso, uma dieta com muito sódio, né? Muito sal, muitos embutidos, consumo de álcool acima do normal, cigarro também, são fatores de risco aí que devem fazer que as pessoas fiquem atentas e procurem saber como é que anda a pressão. Agora, fatalmente, quem tem alguém com pressão alta na família, pode ter pressão alta ou não? Pode conseguir passar sem a pressão alta? Pode conseguir passar sem. O fator genético é muito importante, né? Mas depende muito dos hábitos de vida de cada um, né? Claro, a pessoa que tem pai, mãe, avós com pressão alta, né? Tem uma chance maior. Mas vai depender dos hábitos de vida, né? Então, atividade física, alimentação, atividades como relaxamento, meditação, também são muito úteis na prevenção da hipertensão. Existe uma tendência dela ir piorando com a idade ou não? Fazendo bem o controle, assim, não tem esse risco tão grande? Existe sim uma tendência, se a gente for pegar assim, jovens, por exemplo, de 18 a 30 anos, né? A prevalência da hipertensão é bem mais baixa, vai girar em torno de 15%. Já de 30 a 50 anos já vai ser mais elevada, vai virar 35%, 40%. Acima de 50 anos, chega até 50% de prevalência da hipertensão. Então, a tendência com o passar dos anos é ter mais chance de desenvolver. É um processo natural do organismo mesmo, de endurecimento das artérias, assim, né? E assim, a gente sempre vê, né? Vai ter um dia de saúde no Parque do Ingá, vai ter um dia de saúde em algum local público e tal. Sempre tem aferição de pressão, né? O pessoal que vai lá medir a pressão. Tem gente que fala, mas para que eu vou medir a pressão e tal? Mas é importante, né? Participando desses eventos de saúde, dá uma passadinha, faz a medida, né? Sim, acaba que é uma oportunidade para quem faz muito tempo que não vê como é que está a pressão, está passando por ali e acaba, às vezes, nisso descobrindo que tem algum problema relacionado com a pressão e podendo buscar um tratamento adequado, né? Aquele famoso 12/8 ainda é o ideal ou como é que está isso hoje? Ainda está dentro da faixa ideal. Até pouco tempo atrás se considerava como a hipertensão, primeiro grau, né, o grau 1,
acima de 14/9. Agora, acima de 13/8 já é considerado alterado, né? Então, mas abaixo de 12/8, de 13/8 ainda está dentro do normal. Quando é pouquinho, quando a pessoa está só com um pouquinho, às vezes só mudando os hábitos de vida, já pode conseguir ter uma melhora? Sim, muitas vezes, somente com mudança de hábito de vida, de alimentação, perda de peso, atividade física, já é o suficiente para conseguir controlar a pressão sem necessidade de uso de medicamentos. Depende muito de cada indivíduo e da resposta que ele tem a essa abordagem, digamos, não farmacológica, né, para controlar a hipertensão. E a única forma é realmente, claro, cuidar da alimentação e tomar o medicamento, não pode deixar de tomar, né? Exato. Nos casos que estão indicados já tomar o medicamento, o ideal é fazer o uso correto, diário, né? Não apenas quando está se sentindo mal, que algumas pessoas às vezes têm essa impressão de que... bem, não vou tomar. Exato, porque como dá poucos sintomas, o problema é que a pressão ao longo do tempo aumentada, ela vai gerando microlesões, né? Em alguns órgãos, né? Aumenta o risco de infarto, de AVC, né? Então é por isso que se preconiza tanto o controle da hipertensão, né? Agora, tem como prevenir, doutor? Tem como prevenir. Então, as principais prevenções são justamente essas, né? A alimentação, o que está muito em voga hoje chama dieta, tem uma sigla em inglês, né? DASH, que é uma dieta que envolve muitos vegetais, frutas, cereais integrais, preferencialmente carnes com pouca gordura, né? Castanhas. Esse tipo de alimentação é uma boa prevenção e até como um tratamento coadjuvante para a hipertensão. Normalmente, quando a pessoa já está num hábito de gordura, de muita bebida, é mais difícil para ela conseguir fazer essa mudança, né? O senhor falou agora que só a alimentação já pode ajudar, mesmo para quem toma remédio? Sim, mesmo para quem toma remédio, a alimentação é muito importante. A quantidade de sódio, né, de sal, também é muito importante o controle, mas a alimentação, de uma maneira geral, tem um grande impacto. Aliado à atividade física, a prática, por exemplo, de meditação também é muito, muito interessante, yoga. Tem a ver com estresse, doutor? Tem muito a ver com estresse. Sobrecarga de trabalho, ansiedade, né? Tudo isso colabora com o aumento da pressão. O senhor estava falando agora há pouco que em casos de subir muito pode levar a um infarto, um AVC. Exatamente, são as principais complicações, né? Então são chamadas as doenças cardiovasculares, né? Infarto do miocárdio, acidente vascular, né? Encefálico, são as principais complicações, junto com insuficiência renal, são os órgãos mais acometidos ao longo do tempo, né? A longo prazo. Em geral, as complicações são de médio e longo prazo. Em alguns casos, um pico grande pode levar a algum problema, mas a maior parte dos problemas são de médio e longo prazo. E o problema é que em casos, às vezes, como AVC, infarto também, às vezes deixa a vida da pessoa depois, quando não mata, acaba deixando a vida da pessoa depois bem complicada, né? Exatamente. São doenças que em geral, geram bastante limitações, né, para a vida posterior, né? Eventos aí cardiovasculares que tem um índice de mortalidade e também de complicações depois, né? Bom, só para relembrar o pessoal, então, já que hoje é o dia do combate, né? É importante chamar a atenção para essa doença. Alimentação, atividade física, medidas de controle do estresse, como meditação, relaxamento, são os 3 pilares aí na prevenção. E quando fala em atividade física, se a pessoa não gosta de academia, pelo menos uma caminhada, né, doutor? Uma caminhada, o que se preconiza seria uma caminhada de pelo menos aí 30 minutos, 5 vezes por semana. Seria uma boa prática de atividade física já para bons efeitos cardiovasculares. Já ajuda bastante, Já ajuda né? bastante. Então tá, joia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu?